A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Michela Madeleine e estou muito feliz de ver você aqui neste canal. O assunto de hoje que eu irei abordar, gente, é assim, ó. Um pouco também é um desabafo. Ah, Michela, mas você precisa desabafar com Deus. Sim, claro, precisamos sempre desabafar com Deus, dobrarmos os nossos joelhos e contarmos tudo ao nosso Deus. Mas hoje eu vim aqui abordar um assunto, explicar uma situação que tem ocorrido há algum tempo. E isso me deixa muito triste muitas vezes, sabe? Quando eu olho, quando eu visualizo, né, essa situação, eu fico um pouco triste, sabe? Mas sem muitas delongas, eu vou direto ao assunto. Em 2003, a partir de 2003, quando eu comecei meu Ministério do Louvor, num trabalho missionário na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, eu por um outro ministério, né? E eu comecei o meu Ministério do Louvor naquele lugar e eu comecei a cantar, comecei a louvar, né? Os hinos que estavam assim, né? Na top da lista, né? Dos ouvintes, que era Elaine Jesus, Cassiane, Mara Lima, né? Eu cantava esses louvores. E eu fui perdendo a timidez, fui me soltando aos poucos, né? E fui, né, fazendo a obra do Senhor, louvando. E naquela época eu recebia muitos recados de Deus, muitas profecias, né? Muitas pessoas dizendo que Deus ia me levar para longe, que eu ia gravar um CD e tal. E eu ficava assim feliz com aquilo, eu ficava regozijante, né? Por estar fazendo a obra do Senhor e pelas promessas do Senhor. E depois disso, né, e com o decorrer do tempo, né, Deus foi usando pessoas para dizer que eu ia gravar né, que ia me abençoar, que ia me levar para muitos lugares, né, levar por todo o Brasil, que ia me levar pelo mundo todo. E quem sabe, né? Quem sabe já me levou mesmo, né, pelo Brasil, não de forma física, mas de forma virtual, né? Quantas pessoas têm escutado os meus louvores aqui no canal, né? Tem ido para outros países, várias partes do mundo também. Mas claro, com certeza eu gostaria de ir fisicamente também, né? Porque eu amo essa comunhão com a igreja, essa comunhão com os irmãos, de conhecer, sabe, os irmãos, né? A parte da nossa família. Aí o que que aconteceu, gente? Depois de 12 anos, né? Depois de 12 anos, que desde a primeira vez que Deus falou através dos seus profetas que ia me dar um CD, né? Que eu ia gravar um CD, que Deus ia abrir as portas. Depois de 12 anos, Deus, né, me colocou um casal e colocou um casal, né, de amigos, e eles me ajudaram nessa área, abriram as portas, assim, né, Deus usou a vida deles para abrir essa porta, né, resumindo, porque aqui tem, até depois eu vou deixar no link aqui embaixo de como começou o meu ministério, tem um vídeo aqui de como começou o meu ministério do louvor, eu vou ser bem resumidamente porque o assunto é sobre o CD, né? O que aconteceu? Deus abriu as portas para eu gravar, eu gravei um CD, né? E quando eu fui gravar este CD, eu não tinha condições de comprar louvores, de comprar composição. Eu não tinha condições na época. Então, o maestro da gravadora, ele me deu 2 louvores, eu ganhei mais 2 louvores. Que o maestro, ele me deu o louvor Vem, né, quem já escutou os louvores, quem já escutou o EP todo, né, o álbum todo, o CD é o louvor com o nome de Vem, o outro por título é Chame por Ele, que é muito bonito, que os dois são hinos evangelísticos, e o outro foi Vai Gideão, né, que daí é do irmão Eliezer Vargas, né, do evangelista Eliezer Vargas, muito amigo nosso, família, tudo, né, ele pregador da palavra do Senhor, né, itinerante, prega por todos os lugares, então o Vai Gideão foi ele que foi composição dele, e o Glória, que é um hino sobre arrebatamento. O Vai Gideão é um hino missionário, e o Glória é um louvor sobre arrebatamento, que é do
Jaumir Santos, né, e que ele é cantor também, já cantou em banda e tal, e também, e os outros louvores eu não tinha como, né, mas como comprar mais, e aí Deus foi me dando os louvores, aí os restantes dos louvores que tem no meu CD, o Em Seus Braços, o Receba a Cura, A Mulher de Joelhos, Quem é Este, Naquela Cruz, né, Damos Glória, Em Seus Braços, que é o título, né, do CD, foi Deus que me deu nessas composições, e eu fui fazendo as letras, as composições, e eu fui gravando, e aí em 2015 eu lancei este CD, né, que tá aqui, que até vou mostrar para vocês. Quem é que tem esse CD aí, se manifeste, quem tem, quem gostou, quem já ouviu, né, quem já ouviu aqui no canal também, né, quem tem a disponibilidade, né, de ouvir, né, pela internet, e quem ainda tem os aparelhos antigos, DVD, som, né, de DVD, então, ó, esse aqui está todos os louvores, está espelhado, né, mas aqui está todos os louvores, e agradeço também a quem adquiriu até hoje, né, este CD, este meu trabalho. Esse aqui foi meu primeiro trabalho, uma promessa de Deus cumprida, que se cumpriu na minha vida. Mas o que aconteceu, gente? Ó, se chama Em Seus Braços, essa composição aqui é minha, que Deus me deu nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi um momento muito difícil, assim, que só Deus, até hoje, né, só Deus, é só nos braços de Deus, é só nos braços do Senhor para me manter de pé, pelas provações, pelas lutas, né, do dia a dia. Então, este hino aqui, né, foi, através disso, foi né, tipo uma oração, né, e também, né, ele tem playback, ele tem playback também. Aqui nesse CD aqui, ele tem são 10 composições e 8 playbacks, que coube, né, no CD. Até vou abrir aqui para vocês, para mostrar aqui como é que era o CD, né, aqui. E aqui ele era por dentro, né, ó. Aqui, eu sentadinha aqui, eu paguei, gente, eu investi em fotos, né, eu investi em fotos. Aqui tá toda a ficha técnica, né, do CD, aqui está a capa, e, né, aqui tem as letras, gente, se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu não tinha tirado tanta foto, gente. Aqui tá, né, os agradecimentos que eu escrevi, todos os agradecimentos. E aqui tem uma fotinho minha. Hoje, gente, eu não investiria em tantas fotos assim nesse CD. Porque sabe por quê, gente? A gente olhava, eu queria assim me espelhar nas cantoras famosas, né? Né, aqueles CDs, era tudo cheio de pose, né? Era um álbum, né? Um book de pose, de foto, e eu fui atrás, gente, quis fazer igual. E no fim, hoje em dia, hoje eu não faria, não faria muitas fotos, não. Nem sei, não tem necessidade, até apesar que hoje, né, é tudo digital. O que aconteceu? Eu gravei esse CD em 2015 e eu ganhei, junto com a gravação, eu ganhei, acho que foi 200 cópias, uma coisa assim. Só que depois eu tive que investir em mais cópias, né, e eu paguei por 1000 cópias, 1000 cópias depois. Eu vendi, né, as 200 cópias, doei alguns, né, alguns CDs, dei de presente. Meu esposo, até que na época investiu, pagou para mim essas 1000 cópias, né. Na época saiu mais de 3 mil reais, todas as cópias, né, as 1000 cópias. E para vender, né, a 15 reais. E porque assim, né, pagou isso, mas para vender a 15 reais, né, super fratural, coisa assim, em cima de mas era o preço que se pagava nos CDs na época, 15 reais, 15, 10 reais, 12, né, tinha CDs que valiam até 20 reais, os famosos, né, na época 20 reais, e aí eu vendia, no começo eu vendia a 15 reais, mas assim, ó, a gente tinha que ver se a gente conseguia recuperar o investimento da gravação, investimento das fotos, investimento das cópias, entendeu? Em tudo a gente ia recuperando, né? E o que aconteceu? Quando eu ia cantar, recebi, no começo, assim, eram bastantes convites, teve um ano, assim, no meu primeiro ano, eu recebi bastantes convites, né? Na época, quando eu estava na Assembleia de Deus Tradicional, na Assembleia de Deus Missão,
Então, eu recebi bastante ter convites, mas aqui, só que praticamente por onde eu moro, né, na cidade de Canoas, só na cidade onde eu moro, né, e poucas vezes eu saí, assim, para outros lugares. No próprio estado, assim, eu saí poucos lugares, dá para contar nos dedos o lugar que eu saí. E porque foi muito pouco divulgado, né? Quando o cantor grava e não é famoso, ele é muito pouco divulgado, muito pouco divulgado. As pessoas só dão atenção para as pessoas famosas. Não que eu quero ser famosa, não, longe de mim disso, eu não quero ser famosa de jeito nenhum, eu quero só cumprir o ID do Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero continuar fazendo a obra do Senhor, né? E aí, quando eu gravei, eu já estava com meus 2 filhos, né? Acho que meus 2 filhos, agora estou com 3 filhos. E eu nunca fui uma pessoa de cobrar valor, nunca fui, nunca serei uma pessoa de cobrar valor. Ah, eu cobro tanto por cantar. Já recebi convites lá de longe, daqui do Brasil, já recebi convites lá de Amapá, de Uberlândia, recebi também convite, eu recebi não, né, me entraram em contato comigo. E aí quando eu disse assim que cobrava só despesa, eu cobrava só despesa de deslocamento, de hospedagem, um lugar para dormir, daí não dão valor pra gente, sabe? Agora se eu cobrasse, eu cobro 10 mil reais, daí já me convidavam, né, e para me ir, né, então como os famosos, assim, eles dão mais valor pros famosos, né, para quem cobra, e eu acho um absurdo isso aí, né, a gente não tem que estar cobrando valores eu cobro tanto, né, as despesas, né, tem que cobrar ali as despesas, que é normal, que é natural, tu tá convidando a pessoa vai ter um gasto com isso, e eu não tenho como bancar, né, as viagens, os deslocamentos, e o que aconteceu, gente? Desses 1000 CDs, eu ainda vou mostrar aqui na fotinho pra vocês. Eu tenho isso aqui ainda. Dos 1000 CDs que eu fiz, eu tenho essas caixas aqui ainda. Eu tenho 9 caixas. 9 caixas como essa aqui, ó. Ó, como essa aqui, tá? Fechadinhas. Fechadinhas. 9 caixas fechadinhas. Cada caixa contém 25 CDs. 25 CDs, sabe por quê? Porque logo depois que eu gravei, e cada vez que eu ia cantar nos lugares, as pessoas não davam muita importância, as pessoas não compravam. Muitas poucas pessoas compravam, entendeu? As pessoas não davam muito valor, assim. Tudo bem, às vezes eu ia cantar em lugares que às vezes eram lugares simples, humilde, aí a gente entende. Mas sabe, dizer a verdade pra vocês, que nos lugares mais humildes, eram os lugares que mais compravam de mim. Quando eu ia numa igreja grande cantar, aí muita pouca gente comprava. Agora, quando eu ia cantar nos lugares humildes, compravam bastante. Às vezes pegavam caixa, Michela, deixa a tua caixa aqui, que a gente vende, depois a gente te ajuda a vender e tal, né? Mas assim, é só para dizer para todos vocês um resumo, tá? Que eu vou acabar aqui, não quero... depois eu faço uma parte 2, tá? Explicando melhor, né? Explicando mais a fundo, assim, eu faço uma parte 2, porque já estamos em 15 minutos. Assim, ó, desses 1000 CDs, eu mais doei CDs do que vendi, né? Eu doava, eu chegava a doar a caixa inteira para a igreja, para ofertar para a igreja. Nem sei se venderam, se não venderam, porque uma vez eu doei 2 caixas para o ministério, até onde eu congregava. Quando eu vi, passou um tempo, quando eu vi a caixa, tinha uma das caixas, eu tava lá, numa das salas numa das salas lá, entendeu? Tava lá no cantinho lá, entendeu? Estocado lá. Isso assim, não, ou doa ou vende, né, para investir na obra do Senhor. Muito doei, e Deus me falou uma vez, Deus usou um profeta, um pastor que é profeta, e falou que via eu doando, que eu ia ainda doar muito CD, e que eu ia desse trabalho aí, que eu ia gravar outros, e realmente eu gravei. Depois desse CD aqui, eu gravei mais 3 clipes, que tá aqui no canal também, depois de 8 anos, depois que eu gravei esse CD aqui, eu não consegui gravar mais, até por causa disso aqui, não consegui guardar,
para investir, guardar, né, o que eu vendia, porque eu vendia pouquinhos. Eu vendia aos pouquinhos, assim, sabe? Eu vendia aos pouquinhos, assim, eu não vendia de monte, sabe? Eu não vendia, assim, de monte os CDs. Eu vendia aos pouquinhos. E aí, então, o dinheiro que entrava ajudava até em casa, na alimentação, no combustível, sabe? Então, eu não conseguia guardar dinheiro para gravar outro. Aí, depois de 8... Aí, o que aconteceu, gente? Por que também ficou muito CD? Porque logo depois veio as plataformas digitais. Veio as plataformas digitais e isso aí ficou estocado. Por quê? Porque o pessoal é mais pela internet. Muita pouca gente não fabricam mais esses DVD, né? Não usam mais DVD, usam tudo pelo telefone. Até isso o celular, a internet tirou. Até isso o aparelho celular tirou. As pessoas escutam pela internet, pelo YouTube. Até por isso que eu botei meu trabalho aqui, tá tudo aqui no YouTube. Meus trabalhos estão tudo aqui só aí na playlist. Meu canal não é só de louvores, é um canal também de experiência, testemunho, palavra, só para não manter para manter o canal ativo, né? Então, graças a Deus agora que o ministério, agora faz 2 anos que eu tô em outro ministério, no Ministério Restauração. O pessoal ainda tá me conhecendo. Não tenho assim recebido convites, né? Já faz 2 anos que o meu ministério está nessa área, né? Nessa área da itinerância. Meu ministério na parte da itinerância está estagnado, né? Ele está parado. Não recebo convites mais. E eu recebi alguns convites agora num outro ministério, né? De um pastor muito conhecido nosso aqui da cidade. É uma bênção, né? O pastor. De um casal de amigos aí. Então eu recebi um convite para 2 vezes já para louvar nesse ministério, e meu esposo para pregar também, porque meu esposo também prega. Mas o ministério, assim, eu tenho, né, cantado, eu participo da escala de música no ministério, né, na restauração, eu congrego na sede geral, na sede internacional, em Porto Alegre, na Avenida Farrapos, 312, eu congrego lá e participo, né, da escala de música, até meu clipe, muitas vezes, elas têm colocado, né, o meu clipe Vou Subir, o outro Eu Adorarei, que eles também colocavam, agora não sei se ainda coloco, mas em alguns programas, né, da rádio online, ou da rádio AM, né, que também dá na rádio normal, né, AM, eles colocam, né, esse clipe, esse louvor, né, só gostaria de ouvir mais esses, que ainda não ouvi nenhum louvor, né, desse CD aqui, né, eles colocam somente os clipes, e eu gostaria muito de ouvir, né, alguns louvores, assim, na rádio, né. O meu ministério é um ministério, assim, não é um ministério de ficar em 4 paredes, só em 4 paredes. Se eu pudesse, eu ainda tenho desejo de ir cantar em praças, cantar em outros lugares, cantar, assim, ao ar livre, né, assim, pegar o microfone, uma caixa e sair cantando, sair pregando a palavra do Senhor. Mas, só para explicar para vocês que o que eu faço agora, o que eu faço com isso aqui? 9 caixas, 9 caixas, e sabe quanto, se eu fosse vender a R$15 cada um, sabe quanto que eu tenho aqui investidos? R$3.375. Se eu fosse vender a 10, 2.250. Se eu fosse vender a 5, 1.100 e poucos. Se eu fosse vender a R$3, nem que seja R$3 cada um, R$625. Esse investimento. Entendeu? É tudo que tá aqui guardado. Entenderam? Então, de 1.000 CD, se eu fosse vender a 15 cada um, 1.000 CD. Então, são R$15.000. Entendeu? Eram R$15.000, que eu não ganhei esses R$15.000. Tem gente, muitos cantores, cantoras que gravavam, investiam em 1.000 CDs e ainda vendiam os 1.000 CDs e ainda mandavam fazer que nem os famosos, entendeu? Mas pessoas que não é famosa. Mas eu não. Estagnou, entendeu? Não sei quais os propósitos de Deus sobre isso. Eu tô na vontade do Senhor, eu tô na vontade dele. Que ele faça a vontade dele na minha vida. Mas às vezes me entristece, sabe? Me entristece tantas promessas, tantas promessas, porque eu vou te levar para isso, porque eu vou te levar... entendeu? As pessoas às vezes nem era de Deus falando, nem era Deus falando.
Mas creio também que Deus tem me levado, sim, tem levado através da minha voz, não através do meu corpo, mas através do meu físico, mas através da minha voz. Isso sim tem se cumprido na minha vida. E às vezes eu fico assim ansiada, assim, sabe, vontade de fazer mais obra do Senhor, cantar, sair cantando, sabe, nos lugares. Eu não quero ser famosa, eu não quero, gente, não é por ser famosa, não tô falando isso, eu não quero ser famosa. Eu gosto dessa comunhão, entendeu? Eu gosto dessa comunhão, de ir lá fazer a obra do Senhor, de ir lá, entendeu? Conhecer o povo, conhecer mais da parte do povo de Deus. Eu gosto muito de estar na comunhão, sabe, da igreja. E é isso aí, tá, gente? O cachorro tá latindo ali que meu esposo chegou. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas é isso aí. O que eu faço? Com 9 caixas de CD, 225 CDs ainda, né? E doei bastante, doei muito CD, doei, presenteei, sabe, para evangelizar, e tá aqui, né? E eu gostaria muito de ter mais apoio de vocês escutar mais aí. Eu investi nos clipes, entendeu? E o YouTube não recomenda muito meus clipes, sabe? Não divulga muito meus clipes, só eu pagando, sabe? O de pai para filho deu 10 mil visualizações em 2 anos, 1 ano, 2 anos, entendeu? 10 mil porque eu paguei pra anunciar, entendeu? E os outros, não deu nem 500, não deu nem 500 visualizações. O Ou Subir deu 1.500, 1.700 visualizações. O que é 1.700 visualizações, gente? Eu gravei ele em 2000 e... acho que foi em 2023, eu acho. Foi em 2023, vai fazer 2 anos agora que eu gravei ele, né? Então, 1.700 visualizações, um investimento, um clipe tão bonito para dar só isso de visualização. Então, tem que estar, né, investindo, né? Porque às vezes o povo não compartilha, não valoriza, sabe? Mas obrigada a todos vocês que já escutaram, que me apoiam, que oram pelo meu ministério, que me acompanham aqui no meu canal. E estou aberta aí, né, a convites, quem quiser, né, quem quiser ter a minha presença lá para louvar, né, para fazer a obra do Senhor juntos, precisar de uma cantora para um evento, e então é só me chamar. Eu vou deixar aqui, né, o meu contato. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, tá? E até um próximo vídeo, ok, gente? Deus abençoe.